Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2. A gente vai continuar falando sobre discipulado. E a gente começou a estação do discipulado. E na estação do discipulado, as nossas células têm alguns desafios já, que foram apresentados aos líderes de célula. Esses desafios, os líderes de célula já devem ter passado nas células. Os desafios, de novo, a gente vai estar aumentando a intimidade no compartilhamento. Então, na edificação da célula, nós vamos estar separando homens e mulheres para os grupos ficarem menores e a gente poder ter mais intimidade. A gente pediu a lista de uma reorganização dos discipulados na célula. Então, a gente está na estação do discipulado. Alguns desses desafios estão começando para esses próximos 3 meses, né? Será maio, abril, maio e junho. E eu vou continuar falando e orientando, porque não tem lugar melhor para a gente orientar sobre qual é o tipo de igreja que a gente quer ser e fazendo os ajustes do que no domingo. A gente faz um congresso, às vezes, quem a gente quer alcançar é quem não alcança. Então, por isso que eu estou falando e orientando na igreja esse ano. Eu especialmente tirei o ano para orientar a igreja que tipo de igreja queremos ser. E eu vou estar continuando a nossa fala sobre discipulado. Assim, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, é o texto que eu preguei na última oportunidade que eu tive. E eu vou continuar trabalhando este conceito de 2 Timóteo 2:2, no entanto, hoje trazendo aplicações práticas. E diz assim: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos oriente hoje a como viver essa verdade na prática. Como podemos ser uma comunidade que nós transmitimos a palavra de Deus uns aos outros. Como podemos ser uma comunidade de pais e filhos espirituais, amando e cuidando em profunda comunhão, cuidado, educação, ensino. Pedimos, faz isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E como nós vimos na última mensagem, Paulo estava ensinando Timóteo que ele precisava construir uma comunidade de discipulado. Barnabé, que havia sido discipulado por Paulo, que havia sido discipulado por Jesus, agora Barnabé havia discipulado Paulo. Paulo, quando estava em Atos capítulo 16, pega Timóteo como um filho espiritual, e é assim que ele vai chamar Timóteo no capítulo 1, no verso 2, amado filho. Em 1 Timóteo ele vai chamar verdadeiro filho na fé. E agora ele como filho na fé, estava sendo estimulado a se tornar um pai, dizendo: agora, aquilo que você aprendeu de mim, transmite também a outros, não guarda para você, passa em diante, faça filhos espirituais, passa o bastão para frente, passa a tocha em diante, ela não pode ficar nas suas mãos. E não somente isso, ele vai dizer no texto: passa para homens que sejam fiéis a essa mensagem, devidamente preparados e treinados, capazes para também transmitir a outros. Igreja é um lugar onde a palavra de Deus é transmitida muito mais do que para centenas, como temos aqui hoje, mas é de mão a mão, de ouvido a ouvido, de coração a coração, não como uma sala de aula professor-alunos, mas como pais passando a filhos, em relações pessoais, íntimas, onde o ensino é muito mais do que teórico, é um ensino de vida, quando o próprio Senhor Jesus, na grande comissão, nos manda fazer discípulos, Mateus 28, 19 e 20, ele vai dizer: ide e fazei discípulos, como uma das maneiras era ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. É como as palavras de Paulo repetindo a grande comissão
de fazer discípulo agora para Timóteo, trazendo para ele mesmo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ensinar é diferente de ensinar a guardar, porque ensinar é passar conteúdo, ensinar a guardar é transmitir uma prática, uma vida, uma disciplina, uma maneira de viver. E uma pergunta natural que fica quando se fala sobre discipulado é: como é que se vive isso na prática? Como é que nós, como comunidade, igreja, Catedral de Louvor Maranata, queremos viver essa realidade? E eu vim hoje trazer várias aplicações dessa verdade. Se você quiser entender de maneira mais profunda a exegese do texto, você pode pegar o vídeo do YouTube, caso você não veio, da minha última mensagem, e eu estou explicando por 45 minutos esse texto. Mas hoje, esse princípio, a ideia central desse texto, eu quero aplicar de forma prática na sua vida, para você e eu aprendermos a ser uma igreja discipuladora. Então, dicas práticas de uma relação discipuladora. Em primeiro lugar, discipulado é alguém que é responsável pelo crescimento e desenvolvimento do outro. Então é alguém que vai assumir um outro irmão aqui da igreja e vai dizer: eu vou me comprometer, eu vou ser responsável pelo teu crescimento e pelo teu desenvolvimento na fé. E como é que se faz isso na prática? Quais são os desafios do discipulado? Como é que nós podemos praticar isso? E eu vou trazer em forma de dicas. E a primeira dica é sobre o ensino no discipulado. E quais são os desafios do ensino no discipulado? Em primeiro lugar, ele tem que ser um ensino bíblico. Em segundo lugar, um ensino estruturado. E em terceiro lugar, um ensino integrado. Eu quero falar um pouco sobre o que seria um ensino bíblico. Porque quando o Senhor Jesus nos manda ensinar, Ele deixa bem claro: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer discípulos é ensinar a palavra de Cristo, é ensinar a palavra de Deus. Porque muitos que quando começam a viver o discipulado, nessa perspectiva de discipulado é família na fé, é paternidade espiritual, é relacionamentos espirituais, que sim, é verdade, acabam transformando o discipulado num lugar de colegagem. E aí, companheiro, e vida, e a gente come cachorro quente, e a gente toma Coca-Cola, e a gente vai passear, vamos para a praia, e a gente vai, é tão legal. Epa, mas o relacionamento é a plataforma, mas o ensino é a palavra. Como o púlpito é essa plataforma para a palavra, os relacionamentos são a plataforma para o ensino. E o que eu preciso ensinar? Eu não posso perder a perspectiva de que no discipulado a gente ensina uns aos outros a palavra. Como diz o apóstolo Paulo: aquilo que de mim ouviste, a doutrina dos apóstolos, é como disse o Senhor Jesus, as minhas palavras, ensina. Porque o processo de santificação é um operar da palavra de Deus em nós. João capítulo 17, Jesus vai dizer no verso 17: santifica-os. Nós somos uma comunidade que estamos nos santificando no Senhor. E como é que o Senhor opera em nós? Uma comunidade de crescimento e santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somos santificados pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Se quisermos experimentar transformação, nós precisamos desse operar da palavra em nós. Porque, como vou servir de ilustração para essa verdade, no Salmo 119 vai dizer: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele vai dizer: como é que eu faço isso? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, e não me deixeis fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A nossa santificação, o nosso crescimento em Cristo é por meio da palavra. Por isso precisamos de um ensino bíblico. Ela é a ferramenta de trabalho do discipulador, a Bíblia.
quando ele vai ainda ensinando a Timóteo, ele vai dizer no capítulo 4, toda escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus, ainda que há ataques à Bíblia hoje por muitos pastores, inclusive conceituados no Brasil, que são influentes, atacando que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou diminuindo a Bíblia. A própria Bíblia diz, toda, não é uma parte, não é um pedaço, não são só os trechos em vermelho, toda escritura é inspirada por Deus, toda. Glória a Deus. E tirar essa verdade de que a Bíblia é palavra de Deus é desmontar todo quebra-cabeça, a base que mantém toda a nossa fé de pé. Tira a Bíblia, o que sobra? De onde é que vem todas as nossas doutrinas e conceitos e ideias? Aí a partir daí vai vir da onde? Da cabeça de quem? Bíblia é a palavra de Deus, é o que diz a própria Bíblia. E ela é útil. Ela não é só um livro de história, de filosofia, ela é útil, ela é para a nossa prática. Tem uma perspectiva assim, pragmática da palavra. É útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é a ferramenta de trabalho para que nós sejamos aperfeiçoados? Qual é a ferramenta de trabalho para que sejamos habilitados, treinados, capacitados para toda boa obra, para viver a vida segundo a vontade de Deus? É a palavra. Por isso, a Bíblia é a ferramenta de trabalho do discipulador. E aí você pensa assim, como é que eu vou ensinar? Pastor, para te ensinar é mais fácil. Realmente. Eu fiz seminário teológico, logo depois que eu saí do curso de engenharia. Fiz seminário teológico batista, depois eu fiz o curso Eiden, Escola Internacional de Ministros, depois eu fiz o curso pastoral Vinha, depois eu fiz pós-graduação em pregação expositiva, mestrado em pregação expositiva, fiz o curso com o professor Emílio em pregação expositiva, fiz o curso na Inglaterra, Proclamation Trust, em exposição bíblica, fiz uma pós-graduação no Southwestern Baptist Seminary, no Texas, nos Estados Unidos. Realmente para ti é mais fácil. Eu tenho que concordar que eu tenho, para pregar, para expor, para ensinar, eu estudei bastante, até porque eu gosto de estudar. Mas existem ferramentas que podem ajudar você a ensinar a Bíblia para alguém. E eu trouxe algumas até. Por exemplo, o ensino estruturado. Existe no mercado editorial brasileiro vários trilhos de treinamento. Por exemplo, do Ministério Igreja em Célula, de que eu faço parte, eu trouxe um exemplo. Tem esse aqui, o próximo. Existem esses trilhos de treinamento que são vários livros, que vão fazendo uma caminhada. Por exemplo, esse é o do pastor Ralph Nabel. A pastora Rutiane teve até com ele agora, foi em dezembro? Em dezembro com ele já tem 96 anos de idade. É o pai do movimento moderno de Igreja em Célula. Graças a Deus a gente tem esse privilégio aqui em São Luís do Maranhão de sermos amigos pessoais dele, né? O pastor Rutiane estava visitando ele na casa dele. E ele tem esse livro, por exemplo, que ele preparou, que são vários livros que você pode ir ensinando a palavra. Tem um outro que pode passar para o próximo? Aqui é esse mesmo trilho aqui, ó. São diversos livros, começando a caminhada, conhecendo a sua igreja, entendendo a sua jornada, aprendendo a assumir compromisso, vida vitoriosa, pensando no meu sistema de valores, etc, etc, etc. Tem um outro também que eu usei recentemente, comecei a usar, nem usei todo, que é o do Joel Comiskey. Crescer, compartilhar, ser livre, viver e liderar. Você pode usar um material desse, eu vou discipular alguém. Eu vou começar a ter uma relação com ela. Você pode usar um material desse para te ajudar a ensinar a palavra de Deus. Mas existem outras maneiras também que você pode fazer. Por exemplo, você pode trabalhar por tema. O livro do pastor Alexandre, até está ali o pastor Alexandre, né? Aquele jovem rapaz com a sua
linda filha e jovem esposa, e o filho também. Ele tem um livro que se chama, são 2 livros, módulo 1 e 2, sobre mentoria. E ele colocou algo que já era da nossa prática aqui, né, que a gente já ensinava para os nossos, nos treinamentos de igreja, de como viver uma comunidade discipuladora. E ele colocou uma coisa bem organizada no livro dele. Você pode pegar a lista de materiais por tema e trabalhar. Essa lista, inclusive, Edmilson está aqui. A gente tem uma ferramenta aqui que a gente acabou que ultimamente nunca mais difundiu, mas vou pedir para a Ed colocar no grupo de novo, que chama Caixa de Ferramenta do Discipulador, que tem essas planilhas aqui. Então você pode ir trabalhar o discipulado por tema. Por exemplo, quero falar sobre disciplinas espirituais. Então você procura um livro. A gente normalmente já tem essa lista de livros que você pode usar. Vou usar o livro do Richard Foster, que é as disciplinas espirituais. Quero aprender mais a Bíblia. Então eu vou pegar um livro lá, Entendes o que Lê, do Gordon Fee, ou Conhecendo a Minha Bíblia, do Ralph Nabel. O discipulado é básico, inicial. Então vou usar os livrinhos do Ralph Nabel. E assim, etc. Vida cristã, posso usar desde O Peregrino, do Bunyan. E assim avançando. Você pode usar livros. Pode usar meu livro, Ser Igreja. Vou trabalhar com ele a ideia da vida, de discipulado, de igreja, de comunhão. Vou pegar um livro que me ajude a ensinar. Eu não preciso ser doutor no assunto. Eu digo para vocês, nós mesmos que estamos pregando, a gente não vai subir achando que a gente sabe de tudo. Não, tudo que a gente faz é porque a gente estuda antes. Eu falar para cá, me preparo, eu estudo, preparar um sermão normalmente de exposição dia de domingo, 10 horas de preparo semanal, durante a semana. E aí, por exemplo, essa lista pode ir passando. Essa lista que está aqui, eu vou jogar no grupo do WhatsApp para você. Você pode, para você ter uma referência do que usar, do que a gente acha que são bons materiais. Mas você pode usar também, inclusive, filmes. Para trabalhar. Você pode usar livros, mas pode usar filmes. Tem tanto filme legal. Tem o filme do Peregrino. Tem as Crônicas de Nárnia, que pode ser usado. Tem a Prova de Fogo. Tem Destruindo Gigantes. Agora mesmo, se você quiser trabalhar algumas coisas dos evangelhos, entendendo que filme não é Bíblia, né, gente? Filme é filme. São princípios que estão sendo trabalhados como um sermão. Você vai ter o The Chosen, que tem sido muito útil para eu conversar sobre algumas questões da história da vida de Jesus com as pessoas que eu discipulo. Você pode usar coisas que estão aqui à disposição. Ainda tem outros recursos que você pode usar hoje para discipular, que são a mensagem de internet, de preferência de gente que você confia ou recomendado por seu supervisor, seu líder de célula. Então você tem na própria igreja série de materiais, de pregações, de estudos, de treinamentos. Ou você pode pegar mesmo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, ou do Luciano Subirá. Tanta gente boa aí. Você pode pegar alguns dessas mensagens e usar como discipulado. Essa semana mesmo, eu peguei um podcast do Davi Lago e mandei para a turma da minha célula que a gente faz discipulado, mandei no nosso grupo e pedi que eles ouvissem o podcast, que seria o assunto do nosso próximo encontro de discipulado. Simples, você não precisa ser nenhum gênio, eu não preciso ser o Davi Lago, ele preparou isso maravilhoso, eu só vou discutir agora com eles e aprender sobre isso. Ainda digo mais para você entender o que é. Recentemente está tendo de novo esse ataque. Normalmente eu não digo nomes, mas do Ed René. Fez um congresso lá questionando a questão da inerrância das escrituras e de uma maneira não ortodoxa. E normalmente eu não toco nesses assuntos, tipo assim, é a comunidade dele, ele faz o que ele quiser. Mas como ele é um influenciador, acabou que dentro da minha própria célula tivemos algumas conversas. Mas olha, o pastor disse assim, disse assado e tal. Então eu encontrei o Davi Lago comentando sobre isso, e eu mandei, escutem e a gente vai conversar sobre a questão da inerrância das escrituras, para a gente se fortalecer. Qual é a visão histórica, tradicional, qual é a perspectiva ortodoxa sobre a inerrância das escrituras. Mas a maneira que eu, Rafael, mais uso para discipular é
a leitura da Bíblia, um plano de leitura. E aí, muita gente que já fez discipulado comigo repete também essa maneira. Então, a gente faz o plano, vamos ler a Bíblia em um ano. Vamos ler o Novo Testamento em um ano. E, normalmente, você faz um plano por capítulos. Ou então, agora facilitou muito, porque antigamente a gente usava uns papelzinhos e ia riscando, agora tem os aplicativos que ajudam muito a fazer isso. E aí é um capítulo por dia, dependendo se é um ano, vai dar uns 3 capítulos por dia. E quando a gente encontra no discipulado, além da gente prestar contas e ter um tempo de comunhão, uma das coisas que a gente conversa é sobre o que a gente leu. Então, eu normalmente até desenvolvo essas 3 perguntas como parte do nosso encontro. O que você aprendeu? Qual parte mais te impactou? O que Deus falou com você? E ali é um assunto, uma amizade em volta da palavra, um bate-papo em volta das Escrituras. Discipular não é tão difícil assim, gente. Não é tão complexo. Segunda dica que eu quero dar hoje é sobre como aconselhar no discipulado. Porque outra coisa também que se faz errado é de perceber, uma vez que eu estou numa relação de paternidade espiritual, é que tipo de conselho eu dou. E pela minha experiência, eu já vi muita gente dando conselho que não deveria dar. Por quê? Porque ele não entendeu que o aconselhamento do discipulado cristão é um aconselhamento bíblico. Porque não são as suas próprias ideias. Não é a tua experiência. Olha, eu fiz assim, deu certo. Olha, olha, o pessoal pode até achar isso, mas eu acho que é assim. Não são suas ideias. Então, o que não é um aconselhamento bíblico? Não é contar a sua própria experiência, não é dar a sua própria perspectiva sobre o assunto, não é só dar um conselho prático para resolver problemas. Então, o que é? É um processo, não é um encontro, não é uma frase, não é uma fala. Como que é esse processo? Primeiro, você encontra com seu discipulador, parte desses encontros vai ser só ouvir. Você vai ouvir com atenção, demonstrar empatia ao sofrimento, às questões, tentando compreender o outro. É fazer uma escuta ativa, atenta, tentando perceber o que ele diz e tentando ir além das palavras. O que você faz nesses encontros, ou no primeiro encontro, nesses primeiros encontros de discipulado, para tratar desse assunto? Faça só perguntas. Escute. Primeiro, para demonstrar interesse, para compreender melhor, para ir atrás dos raízes. É interessante você ir fazendo anotações de algumas questões que a pessoa fala, mas também até de gestos. Alguma coisa que ela falou que você percebeu que gerou algum tipo de reação. Quais são os desafios, quais são as questões doutrinárias que ela está levantando e nem está percebendo. Aí o que você faz? Faça daquele momento um ambiente de compaixão, de aceitação, não de julgamento. Não fique entorrapendo, não já chegue a dar uma lapada. Não, ouve, recebe, aceita, no sentido de ele se sentir acolhido. E a partir daí você vai ensinar as Escrituras. Como? Depois que você escutou 1 ou 2 vezes, você não tem respostas. Eu vou dar vários exemplos. Eu já ouvi gente, e isso está se tornando muito comum, que pratica automutilação. Primeira vez que uma pessoa me procurou e o problema era a automutilação, que eu ouvi aquilo, eu disse assim, eu não sabia nem que existia. Então eu não tinha nem respostas, eu nem entendia a questão. Eu ouvi com muita atenção, fiz perguntas, tentei entender por que ela fazia, o que significava para ela. Aí sabe o que eu fui fazer? Eu não disse nada, eu só orei, me participei da dor dela e fui para casa. Fazer o quê? Eu fui estudar, para saber, entender como é que eu posso ajudar essa pessoa. Então, você vai para casa para aconselhar alguém, não diz só, vai para casa. Se você não sabe nem o que fazer, procure seu supervisor, procure o pastor. Pastor, eu tenho que lidar com uma pessoa, não precisa dizer o nome, a situação é essa, me ajuda a entender, como é que eu posso ajudar ela nessa área. Ou leia um livro para aprender. Aí sim, com o tempo que você vai aprendendo, aquilo que você vai aprendendo, você vai trazendo para ela como ensino da palavra, aplicando aquela palavra à vida dela, apresentando consequências lógicas, agora sim dando conselhos baseados
naquelas verdades bíblicas, confrontando a vida dela com a palavra, apelando para que ela saia da inércia e vá para a prática, mas baseado na palavra. Não é porque você tem uma dica de vovó Mundica. E é num ambiente simples. Na beira do sofá, um café. Não estou falando de nada complexo. Não é um gabinete pastoral. Não, você não é pastor e nem psicólogo. Você é um amigo. Mas você tem que saber, um irmão, um discipulador. Mas você tem que saber que o seu instrumento é a palavra. Por isso, prepare-se para os tempos de discipulado. Discipulado, se você vai encontrar com alguém, você tem que ter um plano. Eu vou fazer o quê no meu encontro? Então ore por essa pessoa, ore pelo encontro, escreva seu plano, prepare uma lição de casa. Por exemplo, como eu passei o podcast para eles ouvirem, passe um livro. Leia um livro juntos, então já tem a lição de casa. Faz um plano. Planeje o que fazer. É assim que a gente tem que aconselhar no discipulado. É esse o tipo de igreja que nós queremos ser. Discipulador, onde a gente tem relacionamentos profundos. Mas a gente nunca esquece que o nosso ensino, que os nossos aconselhamentos são baseados na palavra. E em terceira dica é que precisa de uma relação transparente. A gente precisa entender que o discipulado não é uma sala de aula, onde eu tenho um livro, um aluno, um professor, num quadro, uma cadeira. Não, ali é pai e filho, é melhores amigos. A gente tem os discipulados para que a gente possa experimentar relações mais profundas e experimentar versículos como diz Tiago 5,16, que vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Esse verso, quando ele começa lá no 13, diz assim: tem alguém entre vós doente? Ainda vai dizer, então, ele vai dizer assim, chame os presbíteros, fale uma oração com óleo, e depois da oração com óleo, ele diz assim: e serão perdoados os seus pecados. Como assim? Mostrando que muitos dos nossos sofrimentos e dores que ele está falando, não é doença física, é alguém que está lidando com questões de pecado, com questões de interiores, emocionais, e que eu preciso, na verdade, no meu processo de cura, ter um irmão para abrir o coração e para orar por mim, ser o meu ministro de Deus na minha vida. Não é para pedir perdão ou confessar os pecados para ter perdão dos pecados, não. 1 João 1:8 em diante vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O 6 de Tiago vai dizer que nós confessamos uns aos outros para ser curados. É um ambiente de ministração mútua. Não existe discipulado sem prestação de conta. Por isso que escola dominical, nós não chamamos na nossa igreja, de o discipulado. Por quê? Porque a escola dominical é um lugar de ensino, que vai estar trabalhando doutrina e cognição, mas discipulado vai além. Porque discipulado não apela só para a razão e o conhecimento doutrinário, o discipulado apela para o interior do coração e para a prática. Sem prestação de contas, não há discipulado. O propósito da prestação de contas é a gente potencializar nossas habilidades, é ajudar aquela pessoa a conseguir ir além naquilo que ela nem consegue ver, ou até mostrar para ela áreas da vida dela que ela não consegue ver que ela está errando, dar treinamento, dar orientação, dar novas perspectivas, fornecer sabedoria, ensino, é ter aquele parceiro. Mas quem é que confessa pecado? Eu sei que quando eu falo isso, alguém diz assim: Deus me livre. Mas eu te dizer, se a gente parar para pensar, se a gente confessa pecado para vencer, a gente está lutando. Eu sei que muitos de nós aqui já lutam com o mesmo pecado há anos. E todo dia, alguns de nós, praticamente todo dia, cai no mesmo pecado, ora e chora e diz assim: nunca mais, Senhor. Aí no outro dia cai de novo. Ou na outra semana de novo.
Sabe quem vai em busca de cura, de santidade, nesse nível? É quem realmente deseja viver em um nível mais profundo de santidade. Esse é você? Ou só vir, levantar a mão, dar seu dízimo, voltar para casa e pecar está bom para você? Quem está conformado com o pecado não tem interesse de confessá-lo. Quem confessa o pecado e vai atrás de um irmão para abrir o coração, para pedir ajuda, é quem não suporta mais conviver com o pecado. E está em busca de cura, de crescer na presença de Deus, mesmo que tenha que se expor. É alguém que diz, eu estou disposto a correr o risco, me expondo, mas que isso me leve mais profundo em Deus. Quem quer tanto viver em santidade, está disposto a correr o risco de compartilhar com uma pessoa de confiança. Não é aqui no púlpito, nem dentro da célula, alguns níveis, uma relação pessoal, com uma ou com duas pessoas do discipulado. Porque quando a gente anda em transparência, a gente anda na luz. Vou dizer uma coisa, quando a gente guarda um pecado, uma tentação, talvez você é um homem casado e começou a se engraçar com uma moça da academia. Aí você pensa assim, isso que fala Jeová, que falaram aí, foi? Não, sei que... Não, gente. Sei que os homens aqui são todos, nem para academia vão. Aí ela começa assim, lá no fundo se engraçar, mas ele guarda aquilo para si. Aí um dia ela vai na academia, vai aqui, ele não quer nada, mas está uma coisa acontecendo. Mas se você tem um discipulador, na primeira coisa que você sentiu um negócio estranho, você já procurou dele e disse, rapaz, eu não gostei do negócio, eu tive um sentimento ruim. Você já trouxe para a luz, aquilo saiu do escondido, perdeu o mistério. Você já tem alguém agora no teu pé dizendo, macho, tu já mudou de academia? Agora deixa nas trevas, vê onde é que isso vai dar. Deixa isso no escondido, só você. Quando você abre o coração para um amigo, mesmo que eu vou dizer uma coisa para você, é muito melhor confessar tentações do que confessar pecados. E quando você confessa tentações para seu amigo, seu discipulador, vai ser um ambiente onde você vai experimentar constrangimento. É tão bom. Às vezes eu pego pesado com quem eu discipulo para constranger mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei que faz bem. Deixa ele constrangido mesmo. Eu fazer pergunta assim, rapaz, o que foi que tu... Ai, eu me exagerei com a namorada. O que foi que fez? O que foi? Aí fica todo... Por que eu quero? Eu quero deixar ele com vergonha. Isso é para tu entender o mal que você está fazendo. Para a filha dos outros. Não é para ela não, para a filha dos outros, né, também. E aí, quando você tem um parceiro, você tem um companheiro contra o pecado. Alguém que vai orar por você. E a oração, como diz o texto de Tiago, a oração da fé muito pode nos seus efeitos. É alguém que vai ser teu companheiro orando. Nós vamos vencer isso juntos em oração. Não é porque eu tenho algo especial, mas eu vou ser teu companheiro para te ajudar a crescer em Deus. Alguém que vai continuamente estar perguntando como é que está aquela área, te orientando, te exortando quando você estiver desestimulado. Vai estar ao teu lado um parceiro para vencer o pecado. Transparência. Deixa eu dizer para vocês, eu tenho uma relação de discipulado. Tenho alguns irmãos que eu abro o coração, que eu compartilho tentações, e lutas, pecados. E eu vou dizer para você, eu que sou pastor, talvez tinha todos os motivos para querer colocar todos os meus esqueletos guardados no armário. Mas eu aprendi que transparência não é um peso para se carregar. Transparência é uma bênção. Até porque eu também aprendi que demasiadas horas de independência conduzem facilmente à queda. Não fica carregando essa dor no coração, tentando vencer sozinho. Eu conheço crente, e eu sei que eu não preciso ser profeta para falar o que eu estou falando. Transparência é um meio de cura. Procure um irmão. Entre numa relação discipuladora. Ou aprofunde a sua. Agora, falando para o discipulador, uma das características principais de um discipulador é
seja confiável. Talvez as 100 primeiras características devem ser: seja confiável, seja confiável, seja confiável, seja confiável, seja confiável. O que for compartilhado com você, você não abre com ninguém, com a sua mulher, com ninguém. Até para falar com um supervisor, que você precisa pedir orientação, você pede permissão primeiro. Seja confiável. O que for compartilhado com você, não conte para ninguém, a não ser que seja autorizado. Seja fiel, respeite o sigilo, porque uma quebra de confiança às vezes prejudica a igreja toda. Quarta dica: tenha uma relação perseverante, porque discipular também não é fácil. Quando eu estou aqui, Timóteo, passando o bastão, sendo pai espiritual de um novo, a gente vai estar lidando com gente, com suas mazelas, suas dificuldades. Isso exige de uma decisão: é meu filho. Eu sei que você é pai, eu sou pai. A minha filha está aí, Lara. Cadê Lara? Não, nem quer levantar a mão, mas deve estar lá. Ah, está ali. E tem Rafinha. Sabe o que é uma característica de ensinar os filhos? É que a gente todos os dias, ao longo dos primeiros 21 anos de vida, provavelmente, ou mais, a gente diz a mesma coisa todo dia. Não é ou não é? Todo dia, na hora do almoço, eu tenho que dizer para Rafinha: come menino, e ele não quer comer, come menino, aí eu tenho que reclamar: tu comeu alguma coisa agora na saída da escola? Ah, eu comi só um brigadeiro. Ah, por isso que tu não quer comer, come menino, porque se tu não comer agora, daqui a pouco tu vai comer biscoito. Não, hoje não. Todo dia, gente, eu não estou exagerando, todo dia, é a mesma ladainha. Paternidade espiritual vai exigir de nós essa mesma perseverança. O cara é mala, eu já disse tantas vezes, eu já te falei: você é maduro, é meu filho, eu vou dizer, eu vou continuar, eu vou insistir, eu vou perdurar, eu vou prevalecer, eu não vou desistir de você, porque você não é um membro da igreja, você não é o colega que senta no meu lado, você é meu filho na fé. E comunhão é uma disciplina espiritual. Muitas vezes a gente fala assim: mas esse tipo de relacionamento é um relacionamento que tem que ser natural. Comunhão é natural, não pode ser forçado. Não, a Bíblia diz que comunhão é espiritual. Se comunhão é espiritual, vamos fazer uma ilustração para você. Quem lê a Bíblia todo dia com a maior naturalidade, não precisa levantar a mão. Mas eu sou pastor. E tem épocas que a minha devocional é na disciplina. Preguiça mal do mundo. Eu gosto de dizer, às vezes a pessoa chega para mim, lógico, em tom de brincadeira: pastor, eu estou lutando com ansiedade, eu não estou conseguindo dormir. Eu digo: meu irmão, você já experimentou ler a Bíblia de noite? Eu duvido tu chegar no fim do primeiro capítulo. Orar. Rapaz, quem já orou, começou orando de noite, já terminou de manhã? Gente, exige disciplina. As coisas espirituais, a Bíblia diz que a carne é contrária ao espírito e o espírito contra a carne, porque elas são opostas entre si. Fazer coisas espirituais, você não vai fazer com naturalidade, vai exigir de você disciplina, intencionalidade. Porque quem é que só ora quando está com vontade? Se você faz isso, você não ora quase nunca, sinceramente. Ou só quando está com um problema muito grave. Quem é que só lê a Bíblia quando está com vontade? Então você nunca leu a Bíblia toda, nunca. Nunca passou por Levíticos. Naum. Sabe nem onde é, provavelmente. Se você ler a Bíblia assim. Você nunca conseguiu ler os 12 profetas menores. Não entende nada, sem um estudo mais aprofundado. Quem só vai para a igreja que está com vontade? Eu gosto de dizer uma frase que eu aprendi com a pastora Fátima Barroso. Ela diz assim: quando você não está com vontade de ir para a igreja, é o dia que você precisa ir. É o dia que você precisa ir. Porque espiritualidade está ligado com disciplina. Por isso que em Atos 2,42 vai dizer: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Comunhão existe perseverança.
Tanto que o Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 13, versículo 1, eu acho. Ele vai dizer, e Jesus amou os discípulos e os amou até o fim. A gente precisa desse esforço para estar juntos. Pode passar. A gente precisa fazer o esforço para estar juntos. Sendo uma comunidade de discipulado. Não é aqui que está a beleza da igreja. A beleza da igreja está quando a gente sai daqui. Nós, inclusive aqui na Maranata, estamos muito mais preocupados em ser bonitos quando estamos fora daqui, quando estamos dentro aqui. A gente não está preocupado em fazer aqui um lugar para você ficar, ai, a minha igreja é tão especial. Vai no culto para tu ver. Talvez o culto é um dos lugares mais chatos da gente. Agora vai para a célula, vai para um discipulado, ajustado. E a gente tem que perseverar, porque muitas vezes a gente vai lidar com gente que tem vícios, compulsões, e lidar com gente que está lutando com vícios, com dores difíceis, vai exigir de você perseverança. A quarta dica é a exortação. A igreja é uma comunidade de discipulado porque é uma comunidade de exortação. Eu quero dizer só uma coisa para você. A Bíblia valoriza a exortação. Hebreus vai dizer que nós devemos exortar uns aos outros. É mandamento. Paulo aos Romanos vai dizer, bem seis que estáis aptos para... está aqui o versículo, né? Hebreus 3,13. Exortai-vos mutuamente. É um mandamento, é uma ordem de Deus. E Romanos 15,14 responde àquele que diz assim, mas quem sou eu? Paulo vai dizer, e estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, por causa do Espírito, e cheios de conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Somos uma comunidade que nos admoestamos, nos exortamos uns aos outros. E o sábio de Provérbios fecha esse tema com chave de ouro. Ele vai dizer, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, mas as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Você quer andar no caminho da vida? Você tem que gostar de taca. Brincadeira, né? Taca no bom sentido, não é grosseria não. Provérbios 9,8 diz, não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Se você é sábio, você quer ser instruído, corrigido, porque você sabe que vai se tornar mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Provérbios 12,1 é a fase final. Esse aqui não é para qualquer um. Eu ainda não cheguei nessa. Eu valorizo a disciplina e o pastor Afonso é bom de dar lapada na gente. Então eu tenho o meu couro duro, mas eu ainda não aprendi totalmente o 12. O 12 é assim, quem ama disciplina. Não, peraí. Amar é um pouco demais, mas eu vou chegar lá, né? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Por isso, ser discipulador, em um certo sentido, não é ser o melhor amigo. O melhor amigo é aquele que está confortável. Não, ele se sente confortável com o seu passado. Não, é assim que você é, está tudo bem. Você tem suas falhas, ele nunca vê. Não, que isso, meu irmão, esse pessoal está falando. Ele está só torcendo, vai dar tudo certo. O treinador não, o treinador, ele se sente confortável com o futuro, com aquilo que você vai ser no futuro. Então, ele está preocupado com o que você vai se tornar. Ele quer te ajudar a remover suas fraquezas. Ele é um técnico dizendo, nós podemos melhorar, vamos para frente. Muito mais do que um amigo dizendo, você é demais. Às vezes você é aquele que está indo para o ajuste do detalhe. Isso aqui ainda não está bom, isso aqui não está bom, vamos melhorar. Como é bom ter um amigo assim. Por último, queria concluir dizendo quais são os erros a serem evitados. Houveram movimentos de discipulado nos últimos 20 anos, no Brasil, que trouxeram muitas aberrações.
Aberrações. E tem gente que tem medo de discipulado por causa do mau testemunho desses movimentos de discipulado. E aí eu queria só pontuar alguns. Primeiro, discipulado, em algumas igrejas mais tradicionais, ele é focado no conhecimento e não na prática. Não é isso. Discipulado é ensinando a guardar. É muito mais do que eu botar alguém numa sala de aula, ou num culto de domingo e ficar ensinando doutrina. Aí você sabe tudo sobre calvinismo, arminianismo, molinismo e etc. Mas sai daqui recitando todos os credos para passar por aquela porta e fazer um trambique. Não adiantou nada. Não é isso. É vida. É discípulo. Cristianismo é mais uma prática do que uma filosofia. É um desenvolver mais de habilidades do que de reflexões conceituais. Por isso que a gente faz um discipulado para a santidade e não para a teologia. Ela é prática. Então não vai dizer, a sala de escola dominical é o discipulado da nossa igreja. É parte sim, mas ela não faz o trabalho todo. Ela não chega até o final. Para isso a gente precisa de pais espirituais, que ensinam como que a gente ensina menino em casa. Menino, pega direito dessa colher! É muito mais do que passar um slide. Menino, isso é uma colher. Muito mais. É vida, é prática, é cristianismo de verdade, não é rito de religião. Segundo, não deixe o seu discipulador dependente de você, o discípulo dependente de você. Chama dependência espiritual, não deixe. As pessoas não têm que ver assim, Neto é o meu discipulador, se eu preciso de oração, Neto ora por mim, se eu preciso aprender a Bíblia, Neto me ensina a palavra. Se você está ensinando o seu discípulo a ser dependente de você, você está se tornando um ídolo para ele. Você está ensinando ele a buscar a Cristo. Você não pode se colocar como um mediador, uma espécie de profeta, guru entre seu discípulo e Deus. Pelo contrário, você está todo o tempo jogando ele para cima. Busque a Deus, não é busque a mim. Não ensine o seu discípulo a depender de você. Assim, evite resolver diretamente o problema do seu discípulo. Quem resolve é ele, você instrui, você é o técnico, você não entra no time para jogar. Quem tem que jogar é ele. Você está treinando, você está orientando, você está dando o que a Bíblia ensina, mas quem vai entrar no campo para resolver é ele, não você. Inclusive, nem tome as decisões por ele. Ele entre na palavra, mas as decisões da vida dele são dele. Vou dar um exemplo. Estou apaixonada por esse rapaz, ele é crente, ele é tal. Não, você não pode namorar com ele não. Mas mamãe deixou, meu pai deixou, eu não sei o que. Mas eu não deixei. Quem é você, macho? Você não toma decisão por ninguém. Discipular é ser servo, não é ser dono. É cuidar, não é governar. Ensine ele a tomar suas decisões e caminhar com suas próprias pernas. Ensine ele a orar, jejuar, confiar em Deus, buscar direção na palavra, viver em comunhão. Terceiro erro é evitar. Não faça discípulos de si mesmo. Se você fizer discípulos de si mesmo, vai dar tudo errado. Eu e você não prestamos. Seja igual a mim no sentido de, se eu toco violão, você toca violão. Se eu sou mestre, você vai ter que ensinar. Se eu sou profeta, você é profeta. Se eu sou evangelista, você vai ter que evangelizar como eu evangelizo. Não, ele não é uma cópia sua. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus distribuiu dons como Ele quer, e seu discípulo não vai ter o seu, vai ter o dele. Você vai ajudar ele a conquistar e crescer no potencial daquilo que Deus planejou para ele. E que muitas vezes pode ser muito diferente de você. Às vezes você é profeta, ele é mestre. Você vai ajudar ele a ser o melhor mestre possível, e não um profeta. Ainda que você, lógico, ele vai ser influenciado para você nessa área, mas você tem que reconhecer o que Deus tem para a vida dele. Ou você é um mestre e alguém que é mais movendo no profético, você fica tentando jogar gelo na cabeça dele, né? Deixa ele ser quem Deus tem para a vida dele. Ajude-o a desenvolver seu próprio dom espiritual e servir naquilo que Deus
chamou para fazer. Respeite as individualidades. Ajude a ser aquilo que Deus chamou individualmente para si. Quarto erro, não faça discípulos para si. Aí tem gente que faz discípulo para ser uma espécie de meu time, meus servos, obedecendo as coisas para o meu ministério. Não! Discípulos não são seus, os discípulos são de Cristo. Eles estão para servir a Cristo, não a você, ainda que em alguns momentos nós somos um time e vamos fazer coisas juntos. Eles não estão para ser servos do meu ministério. Pelo contrário, alguns deles nem vão me ajudar no meu ministério, vão ter seu próprio ministério, seus próprios caminhos, e eu vou liberá-lo. E pelo contrário, eu vou servi-lo para ser melhor no ministério que Deus chamou ele para ser. Falta de tempo. Alguns dizem, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho tempo. Deixa eu dizer uma coisa, se você diz que não tem tempo, é porque você ainda não entendeu o discipulado no padrão relacional. Se você botou ele para, juntos, ler um livro, o capítulo do livro, você pode conversar sobre o capítulo do livro até fazendo supermercado. Na mesa do aso. No passeio de sexta-noite. O problema é que aquela conversa, naquele dia, será uma conversa profunda em Deus, onde vai ter compartilhamento do coração, compartilhamento da palavra, mas num ambiente que pode ser o mesmo ambiente que você iria com ele para falar de futebol, ou do happy hour. Pode ser no futebol, pode ser no passeio em família. Por exemplo, quantos discipulados não acontecem na minha vida? Eu, Rossana, nossos filhos, a pessoa, ela, os filhos. A gente vai para o mesmo lugar, é divertido, mas ali tem Bíblia, tem palavra, tem aconselhamento, tem confissão de pecados. É nos relacionamentos. E último erro, é não estimular o seu discípulo a multiplicar. Ele vira sempre seu discípulo, mas ele nunca vira um discipulador. Você centraliza tudo em si mesmo. Só eu sei fazer. Tem um momento que o discipulador precisa sair da frente. Enviar. Sai da frente. Envia. Para de atrapalhar. É aquele que nunca acredita no outro. Ele nunca está pronto. Ele nunca pode fazer. Ele nunca pode discipular ninguém. Sai da frente. A obra é de Deus. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa final. Para concluir. Principalmente agora para os líderes de célula, já que a gente está nesse ano falando sobre que tipo de igreja nós queremos ser. Um dos objetivos principais da célula é a multiplicação. A gente quer avançar o reino de Deus. Porque quanto maior o número de células, maior é a capacidade de crescimento e avanço da igreja. Mas quanto maior o número de discipulados na célula, maior é a capacidade da própria célula amadurecer, crescer e multiplicar. Se quer avançar, minha célula não tem avançado, bota discipulado para tu ver. Quando pessoas vão começar a crescer e assumir responsabilidade. E aí eu vou terminar dizendo e resumindo. A caixa de ferramenta do discipulador. Esse último slide. Um trilho de treinamento, ou a Bíblia. Uma lista de estudos bíblicos por tema, livros, artigos, palestras do YouTube, filme. Umas 10 perguntas de prestação de conta, como vai a família, como vai sua vida espiritual, como vai sua área de pureza moral, etc. E uma xícara de café. E comece a discipular. Que Deus vai te usar. É essa a igreja que nós queremos ser. Eu não sou ungidão. A nossa igreja, eu vou até tirar o blazer aqui. Esse blazer aqui não me faz ser nada diferente de você. Minha unção não é ser o homem do blazer. Eu sou igual a você. Eu gosto de dizer que algumas áreas, aqui como a gente tem relacionamento estreito, muitos de vocês, apesar de sermos muitos, me conhecem bem. E sabem que em algumas áreas eu sou até pior do que você. Mas eu sei disso e eu não quero ser ungidão. Nós queremos ser uma comunidade de ungidões, então. Onde está todo mundo ministrando uns nos outros.
Mas você precisa sair do seu lugar. Você precisa parar de viver a vida cristã como uma espécie de religião do domingo. Como uma prática que se faz só. Como uma relação onde eu só recebo e nunca dou. O que de mim ouviste, diz o apóstolo Paulo, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam capazes de transmitir a outros. Você precisa carregar e transmitir a tocha. Fica de pé comigo, vamos terminar orando.